Apreensão histórica. Mais de 41 toneladas de agrotóxicos falsificados ou contrabandeados foram apreendidos em Mato Grosso do Sul em 2022, pelo Departamento de Operações de Fronteira, recorde histórico da unidade. O número é bem maior do que foi registrado em 2021, que teve quase 11 toneladas apreendidas. O contrabando. Mato Grosso do Sul é terreno fértil para a atuação de organizações criminosas, por sua posição estratégica com extensa fronteira com Paraguai e Bolívia, o que faz com que o estado se torne rota significativa do tráfico de drogas, contrabando e descaminho. As organizações criminosas, elas visam o lucro, tá? Então, verificando que esse tipo de ilícito está dando lucro, existe a migração de toda essa logística para tentar oferir lucro dessa maneira. Então, seja o cigarro, seja o agrotóxico, seja as drogas, como maconha, cocaína, utilizam da mesma logística. Isso já foi constatado por diversas apreensões. O destino. Ações de combate a esse tipo de crime, ainda em solo sul-mato-grossense, resultam em saldo positivo em todo o território nacional. Sai das grandes cidades do país vizinho, então Foz do Iguaçu, Pedro Juan Cabaleiro, e tem como destino os estados agricultores. Então temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Devido ao nosso país ser um grande agroexportador, então acaba abastecendo de maneira ilícita esses estados. A força policial. A capacidade dos policiais em identificar suspeitos, os trabalhos conjuntos com as demais forças de segurança e treinamentos são essenciais para o sucesso nas ações de combate ao contrabando na fronteira. Foi implementada uma capacitação nos policiais. Então, através do policial identificar de maneira correta e o devido encaminhamento. Então, através dos nossos cursos. Ano passado tivemos 2 cursos aí de capacitação, curso de especialização em policiamento de fronteira e o curso de operações aéreas de fronteira, que dentro das suas grades curriculares tem essas matérias que capacitam o policial a operar nesses tipos de ilícito. Novas operações. As ações já estão sendo intensificadas na faixa de fronteira. A época do ano é um indicativo de aumento no contrabando. Nós alertamos nossos policiais, capacitamos e aumentamos o patrulhamento com foco nesse tipo de ilícito, devido ao aumento dessas apreensão, principalmente na parte de plantio, que é essa época, plantio e colheita. Do dia 1º a 23 de janeiro deste ano, já foram apreendidos 1.695 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. No último domingo, o Departamento de Operações de Fronteira apreendeu 2 veículos carregados com agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A ação aconteceu na BR-163, em Dourados. 3 pessoas foram presas. Os militares faziam patrulhamento na rodovia quando avistaram 2 veículos em alta velocidade sentido Carapó-Dourados. Os motoristas não obedeceram ordem de parada e tentaram fugir. Após alguns quilômetros, os suspeitos abandonaram os carros carregados e tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e presos pelos policiais. Nos veículos foram encontrados 55 quilos de defensivos agrícolas em pó e mais 950 litros do mesmo material em diversos galões. Os detidos afirmaram que pegaram os carros carregados no Paraguai e deixariam em Dourados, onde receberiam R$ 1.500 cada um pelo transporte. Local de Campo Grande que guarda memórias de chegadas e partidas. O terminal rodoviário Heitor Eduardo Laburu, que fica na região central da capital, é mais conhecido como a antiga rodoviária e abriga 235 unidades autônomas. Destas, cerca de 30 são estabelecimentos comerciais que estão em funcionamento. A antiga rodoviária de Campo Grande foi inaugurada em 16 de outubro de 1976. E desde que foi desativada, os comerciantes aguardam pela revitalização do espaço. Nós chegamos aqui em 18 de outubro de 1977. Eu e outro sócio, com a saída da rodoviária, o movimento diminuiu, né? Mas, de repente, a qualidade do movimento permaneceu. Porque quando tinha os ônibus aí, era muita gente, mas era vinda pelo
pelos ônibus que iam chegar, que iam partir, você entendeu? E eu acredito que quem dependia disso daí foi saindo, aos poucos foram saindo, né? Quem dependia do fluxo de ônibus. Agora, um caso tipo a loja nossa não dependia só disso daí. Lógico que dependia, mas não só disso daí. Então, a gente permaneceu, como alguns cabeleireiros, alguns bares, você entendeu? Salgadeiros, esse pessoal continuou, relojoaria, né? Esse pessoal continuou trabalhando. E o movimento, lógico que não é um movimento que a gente queria, na verdade, mas é um movimento que dá para manter a loja. A construção antiga abriga o centro comercial, que é privado, e os espaços públicos. Nesta área, que era destinada aos ônibus de viagem, a Prefeitura pretende colocar a Fundação Social do Trabalho, FUNSAT, e a Guarda Civil Metropolitana. Já a parte onde paravam os ônibus de transporte coletivo será transformada em uma área de estacionamento que vai funcionar em horário comercial. A obra está orçada em 16 milhões de reais, sendo 15 milhões 340 mil recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional, obtidos por meio de emenda da bancada federal, e pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais, uma contrapartida da Prefeitura. A obra moderna contará também com área verde e acessibilidade e deve ser entregue em junho deste ano. Com a revitalização da área pública, os proprietários do centro comercial já se comprometeram em realizar melhorias nas lojas também. Quando a prefeitura pensou em lançar a revitalização daqui, que eles iam realmente fazer isso daí, nós fomos chamados para uma reunião com os secretários. E os secretários perguntaram se nós reformaríamos nossa parte também. E nós demos o sim para ele que reformaríamos. E agora eles começaram e não estão cobrando, ninguém está cobrando nada. Mas nós mesmos que estamos nos cobrando, entendeu? Que nós temos que revitalizar a nossa parte. Uma vez que a gente quer que o prédio, num todo, fique bastante bonito. Com 6 milhões de doses aplicadas, Mato Grosso do Sul completou 2 anos de vacinação contra a Covid-19. Na época, um momento bastante aguardado pelos sul-mato-grossenses que ansiavam por uma resposta que pudesse controlar o vírus e pôr fim ao isolamento social. No dia 18 de janeiro de 2021, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousava em Mato Grosso do Sul, trazendo 158 mil doses da Coronavac para imunizar o grupo prioritário. A dona Domingas da Silva, de 92 anos, foi uma das primeiras a receber o imunizante. Eu fui a primeira vovozinha que tomou a vacina do Covid. Então é isso, meus filhinhos, que vovó está bem feliz, não sinto nada mesmo. Então assim vai ser, vocês têm que tomar a vacina, que vocês não tomaram, não precisa ter medo, não dói nada. Ao início foram contemplados idosos de 80 a mais, visto que o quantitativo era mínimo, né? Nós tínhamos aí uma escassez do imunizante a nível nacional. Então, como preconizado, o Ministério iniciou por essa faixa etária que é um grupo vulnerável, né, que tem uma vulnerabilidade. Nós recebemos as vacinas e logo de imediato nós já tínhamos, né, um plano de logística, onde as primeiras doses aí foram entregues pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Florestal, que nos ajudaram aí nesse processo. Como eram vacinas escassas, né, produto escasso, nós tínhamos muito medo até de furto. Então, por um período, nós fizemos a entrega aos 79 municípios, né, com a ajuda aí da área militar, né, dos colegas militares. Desde o início da vacinação, a Secretaria Estadual de Saúde realizou inúmeras campanhas de conscientização a fim de auxiliar os 79 municípios nas estratégias de imunização.
A recomendação agora é para que a população complete o esquema vacinal. Hoje, a nossa dificuldade realmente está em fazer com que a população receba aí as doses de reforço, né, que são tão importantes para a manutenção aí e contenção, né, diminuição da circulação desse vírus no estado. E também sobre as fake news, sobre as várias divulgações, né, de forma errônea, errada, que foram feitas a respeito das vacinas, dos imunizantes. A gente tem trabalhado muito contra isso, né? Em especial para as vacinas aí das crianças, né? Que nós temos também uma baixa adesão, né? E a gente pede aí para que realmente as pessoas, os pais tenham uma sensibilidade e confiança nas vacinas. Nós nunca tivemos dúvidas das nossas vacinas, né? E como nós começamos a ter aí com essa questão mesmo de politização, né? Então eu acho que cabe a nós pensarmos que nós conseguimos eliminar e até erradicar a questão da poliomielite, do sarampo, né, e que hoje bate aí a nossa porta. Então, que os pais tenham aí a consciência de que nós temos imunizantes muito bons, né, que são seguros, que são ofertados de forma gratuita para toda a população. Para obter esse montante, o país precisa implementar a transição energética e intensificação de tecnologias biorrenováveis, medidas essas que são eficazes para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Entre as principais contribuições do estudo está o levantamento de soluções que impactam o aumento da produtividade da agricultura, que possibilitam a liberação de áreas que podem ser reaproveitadas por culturas energéticas e reduzem as emissões de gases de efeito estufa durante o processo produtivo. Com o avanço da bioeconomia, o estudo ainda pontuou que as emissões de carbono podem ser reduzidas em cerca de 550 milhões de toneladas, especialmente em decorrência do crescimento de biocombustíveis, bioquímicos e outros produtos de origem biológica no Brasil. É fazer com que haja, por parte dos processos industriais, dos processos produtivos do agro e de tudo que a gente tem no Brasil, um olhar um pouco mais de economia circular, economia de baixo carbono e uso de componentes biológicos para aquilo que a gente usava químicos. Estamos falando de bioinsumos tanto na parte de defensivos agrícolas ou de adubos, né, efetivamente, de fertilizantes, e estamos falando também de bioenergia principalmente. E o agro brasileiro tem uma grande chance de ser o protagonista em tudo isso, porque além de produzir alimentos de forma sustentável no Brasil, com técnicas diferenciadas, sistemas de produção com plantio direto, lavouras integradas com pecuária, com silvicultura, muitas vezes, nós temos uma matriz energética muito limpa. E essa matriz energética pode vir da fonte biológica. Então, nós podemos pegar a parte, inclusive, de rejeitos de pecuária, de suínos, e fazer isso virar energia, virar combustível para o trator, virar energia elétrica, como já fazemos com a cana, por exemplo. Viver em contato com a natureza e em meio a enormes áreas verdes é, sem dúvida, um orgulho e um privilégio dos campograndenses. Em 2022, pelo terceiro ano consecutivo, a Cidade Morena foi eleita como uma das mais arborizadas do mundo. Ela é reconhecida como Tree Cities of World, Cidade Árvore Mundo. É uma cidade que, junto com mais 200 e poucas cidades pelo mundo afora, foi reconhecida pela Arbor Day Foundation e pela ONU. Aqui na capital, as podas, retiradas de árvores e eventuais compensações são regidas pelo PEDAL, o Plano Diretor de Arborização Urbana, criado em 2010. Às vezes, a pessoa está fazendo uma ampliação na casa dela, né? Precisa retirar essa árvore. Ele tem o direito, mas ele tem que fazer o pedido. E nesses regramentos, a coisa mais importante é o seguinte: o munícipe, que é dono da casa, que tem sua árvore na frente, é quem está autorizado a vir até o município e fazer o pedido de retirada ou a poda. Pode ser um representante legal dele também, né? Então, primeiro é isso. Não adianta você querer tirar a árvore do vizinho, né? Você precisa cuidar da tua árvore. Mas existem espécies que são protegidas por lei e não podem ser cortadas. E nesse caso, há duas possibilidades: adequar o projeto à árvore e mantê-la no local, ou realizar um transplante, que consiste na retirada da árvore de um determinado terreno e plantá-la num outro lugar.
como aqui, nesta praça, no Jardim Autonomista, em Campo Grande, é possível ver essa elevação em torno delas, que pode até ser confundido com o formigueiro, mas trata-se do sinal de que elas são relativamente novas no pedaço. É, às vezes, uma operação grandiosa, ela não é uma coisa pequena, né? Mas ele também tem um acompanhamento por pelo menos aí um ano e meio, esse acompanhamento até essa árvore de fato vingar. Se caso isso não ocorrer, tem a compensação dessa árvore que veio sucumbir, né? Se ela sucumbiu, daí tem a necessidade do pagamento, né, através de plantio de mais árvores, né, por conta daquela que caiu. Em 2020, a retirada desta falsa seringueira, que ficava na Praça do Rádio Clube, gerou bastante polêmica. Ela parecia saudável, o que levou as pessoas a entenderem ainda menos o porquê do corte da imponente árvore. Mas nem sempre o que parece é. Ali é um lugar que passa muitas pessoas, aquela árvore ela foi uma árvore que ainda está lá, né, a parte que sobrou dela, né, ela realmente sucumbiu. Ela foi acompanhada desde 2013, né, com fungo, teve problemas com fungos e doenças graves, ali, doença da mosca branca, e aconteceu um acidente. Ali caiu um tronco bem grande numa pessoa que estava passando por ali, e ele se machucou gravemente, chegou SAMU, foi uma pessoa que quase bateu na cabeça, que fraturou o ombro, foi Então, a partir dali, nós já tivemos que tomar uma providência. O secretário orienta a todos que têm árvores em casa e pensam em cortá-las que reavaliem e só realizem a supressão em último caso. O nosso patrimônio arbóreo da cidade, ele precisa ter manejo, precisa ter cuidado, né? Você que às vezes a pessoa que está querendo retirar a tua árvore, olha com mais condição. Aquelas que estão atrapalhando a estrutura, nós temos também a parceria com a Energisa, são as árvores a favor de rede, né? Pode acontecer que tenha alguma coisa, técnicos vão lá, junto inclusive com a própria Energisa, lá inclusive eles já têm um corpo preparado também, biólogo e engenheiros florestais, ambientais, para que a gente olhe aquela situação e da melhor forma, sem fazer com que sofra demais, né, aquela árvore. Acontece em alguns locais de ser mais extrapolado esse tipo de poda, isso é acompanhado, notificado quando necessário, mas corrigido sempre. A nossa intenção é realmente ter uma cidade com qualidade de vida. Ver a criançada assim, se divertindo, é bom demais. Só que as férias estão acabando e no caso do Davi, vai ser preciso acordar bem cedo para ir à escola. Uma mudança radical em relação aos últimos 2 meses. Agora nas férias fica até mais tarde jogando videogame, que é o que gosta de fazer, né? Não precisa acordar cedo, daí vai dormir de madrugada. Tem bastante coisa para fazer, eu tenho meu tempinho, não tem ninguém fazendo barulho atrás de mim. Aí é bom. 65% dos brasileiros têm dificuldade para dormir. No caso das crianças, dormir pouco ou fora do horário pode comprometer o desenvolvimento delas. Por isso que especialistas defendem manter uma rotina na hora de dormir, o que também vai ajudar na retomada das atividades escolares. E uma das recomendações é evitar o uso de celulares e tablets pelo menos 1 hora antes do horário de ir para a cama. É o próprio estímulo, o que a criança está vendo, e aí ela vai também dormir com sono mais agitado e com dificuldade, né, do conteúdo que ela está recebendo. Deixar o quarto bem escuro e evitar comidas pesadas no jantar também ajudam. Outra dica é definir o horário de dormir e acordar. O desafio está lançado, afinal, criança que dorme bem ajuda os pais a dormirem bem também. Vou dormir cedo, me comportar, não reclamar. Eu sempre obedeço. Ao passar pelas ruas de Dourados, principalmente em bairros um pouco mais distantes do centro, não é muito difícil encontrar situações como esta, lixo espalhado por toda parte. Neste local, que fica na Via Parque, tem inclusive um aviso que é proibido jogar lixo, que é ignorado. Agora, além dos transtornos causados para quem mora perto destes lixões a céu aberto, os danos são também constatados em âmbito ambiental e também de saúde pública.
Alguns produtos descartados podem inclusive causar prejuízos ao solo, principalmente próximo de córregos, por exemplo. A partir de agora, quem for flagrado desrespeitando a Lei Municipal número 440, de agosto de 2022, denominada Lei Verde, será punido de forma ainda mais drástica. Desta vez com uma novidade. O valor cobrado será em UFERMES, que é a Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul, conforme explica a diretora da Guarda Municipal Ambiental de Dourados. Era necessário que se fizesse algumas mudanças, né? E uma das mudanças foi o modo de punir o infrator, que antes era valor em dinheiro, de R$50 a 200 milhões, 80 mil, e hoje nós temos os valores em UFERMES. Que nem uma situação dessa de descarte de lixo, o valor vai de 3 UFERMES a 24 mil UFERMES. Cláudia ainda lembra que além dos flagrantes que são feitos por equipes da Guarda Municipal Ambiental, é importante também que denúncias sejam feitas através das linhas da Guarda. Além do dano ambiental causado, causa também o dano à saúde pública, né? Porque isso com certeza aumenta mosquitos, aumenta vários tipos de insetos que pode ser prejudicial à saúde do ser humano. A denúncia é feita no número 153 e 199 na nossa central da Guarda Municipal de Dourados. A prévia da inflação de janeiro apresentou alta de 0,55% após o resultado de 0,52% observado em dezembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mostra que todos os grupos pesquisados tiveram alta, com destaque para saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas. O grupo de saúde e cuidados pessoais acelerou 1,1% em janeiro, influenciado principalmente pela alta nos preços dos itens de higiene pessoal. A variação de alimentação e bebidas atingiu 0,55% e ficou abaixo da registrada em dezembro. As altas da batata inglesa, do tomate, do arroz e das frutas provocaram aumento de 0,6% nos preços dos alimentos para o consumo doméstico. Já as quedas mais expressivas ficaram por conta da cebola e do leite longa-vida. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 atingiu quase 5,9%.